Oi, eu sou a Pan e esse podcast é para você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, estou com a doutora Débora Margato. Ela é gineco, GO, né, também. A gente fez um tempo aí obstetrícia, a gente já estava até falando disso, né, que a obstetrícia agora não faz mais parte da nossa vida. De qualquer forma, a ideia do papo com a Débora hoje é a gente falar sobre a parte da reserva ovariana e o congelamento de óvulos. É algo que a gente tem falado muito hoje, que a gente tem trazido muito esse olhar, né, para as mulheres. Acho que mudou muito, né, a medicina caminhou muito nesse lugar. Então, a Débora é maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque eu falei assim, eu vou mandar, mas acho que ela não vai conseguir. E ela super, não tô pronta, que horas? Vamos lá, maravilhosa. Muito obrigada, tá? Tô muito feliz que você tá aqui comigo. Obrigada por tudo. Obrigada, Pamela. Eu que agradeço. Eu adoro essa era que a gente vive aí de comunicação. Eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento e não deixar só guardado com a gente. Então, como a Pamela falou, eu sou ginecologista e obstetra de formação. Eu tenho residência além disso, em reprodução assistida, a título de especialista, enfim. Hoje eu trabalho em parceria com uma clínica que tem sede tanto em Ribeirão Preto quanto em Jundiaí, que é a Semear Fertilidade. Né? E é lá que é onde ocorre o procedimento laboratorial da parte de medicina reprodutiva de alta complexidade. Né? Então, assim, agradeço imensamente, também gosto muito de você. A gente já fez outros podcasts juntos, né? Então, vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que a mulher quis conquistar espaço, e hoje a gente está falando entre duas mulheres, né? Então, a gente quis conquistar bastante espaço em mercado de trabalho, em renda financeira, só que o nosso ovário não acompanha, ele não sabe disso. Por exemplo, pele, a gente pode fazer botox, cabelo a gente pode tingir, a gente pode fazer exercício, dieta para não aparentar a idade cronológica, mas o ovário, a gente não tem nada para fazer, não tem Acompanha. botox, não, ele não acompanha. E assim, as coisas que falam de rejuvenescimento, entre aspas, do ovário, ainda não tem nada confirmado por estudos em humanos, com grandes diretrizes em guideline, diretriz, né, em guideline, que é a palavra em inglês, não tem nada para a gente fazer de rejuvenescimento hoje, ovariano, 2025. Mas, claro que no futuro é para ter, tá? Então, a gente tem como postergar esse desejo de maternidade? A gente tem. Isso não é tão novo, tá? Isso o FDA liberou para congelamento de óvulo 2012, 2013, e a gente está em 2025, então não é tão novo. Eu acabei minha residência em 2003, a gente não tinha possibilidade de congelamento nem de embrião, nem de gameta, tá? Só de espermatozoide. Então, hoje, a gente consegue fazer um planejamento reprodutivo. Então, a gente fala que é um planejamento social da fertilidade, por vários motivos. E o motivo maior é que a mulher adia a maternidade por conta dessa parte de Não, né? estudo, exato, profissional, de estudo, de trabalho. Então, assim, quero fazer uma faculdade. Por exemplo, a faculdade que a gente fez, que é de medicina, que dura 6 anos, 4 de especialização, né? Exato, você não precisa ir longe, pode falar. Me coloco nesse Ah, lugar. A Pamela hoje com 40 anos e que a vida inteira focou, né, na profissão, no estudo, na faculdade, na residência da residência, e que hoje me vejo aqui com 40 anos e infelizmente a minha reserva ovariana é ruim, né? Então, é. assim, e acredito inclusive que tô me colocando no lugar de uma transição menopausal, né? Então, infelizmente, fato, É. né? É, e aí, assim, a expectativa de vida da gente hoje, da mulher, é 81 anos, mais ou menos, segundo o censo aí segundo as últimas estatísticas, né? E então a gente pode ter filhos mais velhos, não com 80, claro, mas a gente pode pensar em ter filho com 45, com 50 anos, 50 pode mais.
O que que acontece com a mulher? Mesmo aquela mulher que vai parar a menstruação com 55 anos. A gente sabe por quê? Por estudo científico mesmo, do mundo todo, não é só a mulher brasileira. A gente sabe que a reserva ovariana, que é o número de óvulos, ela vai caindo a partir dos 35 anos. Além disso, cai a qualidade do óvulo, né? E assim, Débora, mas e se eu tomar 30 anos de pílula? Tá, se você Aham. tomar 30 anos de pílula, a sua reserva ovariana vai cair também, porque senão as pacientes que usam pílula vão entrar na menopausa com 70 e não acontece Isso isso. não é verdade. Ah, tá. E se eu engravidar e tiver 10 filhos? Tá. Se tiver 10 filhos, provavelmente vão ser uns 15 anos só se mantendo grávida. Mesmo assim, a gente perde óvulo até quando a gente está grávida. A gente não sabe o mecanismo. A gente perde óvulo até na infância, entendeu? Então, mais ou menos quando a gente está na barriga da nossa mãe, que a nossa mãe está com 5 meses, é a população máxima de óvulos que a gente vai ter na vida. Então, a gente nem nasceu ainda. Aí a gente vai perdendo. A estimativa é o quê? 5 milhões ali de folículos, né? Quando a gente tá na gestação. A mãe tá na gestação, a gente tá A dentro. mãe, Exato. aí a gente nasce em torno de 2 milhões. Puxa, mas por que Nada aconteceu isso? Não aconteceu. sei. Nada aconteceu, não sei. Não é a comida que a mãe comeu, não é doente, não. A gente foi programado para isso, tem uma programação. E a mulher é diferente do homem. O homem fica fazendo espermatozoide a cada, em média, 72 dias. Né? Então, a cada 72 dias, renova e vai assim por diante. Então, o homem de 100 anos pode ter filho? Pode ter filho, né? A mulher não. A mulher já não pode, mesmo porque ela vai gestar, e gestar mais velha tem outras implicações, né? Mas com isso, então a gente perde óvulo na primeira infância, a gente perde óvulo todo mês. Então vamos lá, eu costumo também explicar dessa forma, Pamela, para as pacientes, né? Hoje eu fiquei menstruada. Nesse ciclo menstrual, eu recrutei dessa reserva que eu nasci em torno de 300 a 1.000 folículos para recrutei. Eles são microscópicos, são folículos pré-antrais ainda, que a gente não vê no ultrassom. Só que daí, daqui a 3 meses, essa população folicular, alguns vão se despontar, que nem soldadinho que vai para uma batalha e não morre. Eles vão se despontar e vão formar um conjunto de folículos pré-antrais que a gente olha no ultrassom. Que daí a gente consegue avaliar a reserva ovariana através da identificação deles no ultrassom. Dentro de cada folículo que despontou, porque o resto morreu, por isso que a gente perde reserva ovariana. Dentro de cada folículo é para ter um óvulo, só que um só fica dominante para a gente ovular. Então, assim, a menstruação de hoje foram os folículos que eu recrutei até 3 meses atrás e que, por algum motivo, alguns vingaram, chegaram agora na menstruação uns 10, 15 mais ou menos, para estar ovulando um. Entendeu? E aí aqui entra a parte do congelamento de óvulo. Tá, mas a gente vai pegar esses 1.000? Não, a gente não consegue, porque eles não têm Podia, né? receptor hormonal. Não, ia ter muito hiperestímulo. Podia pegar, né? Um Mas pouco ia ter muito mais. hiperestímulo, né? Mas o que que a gente faz? A gente pega esses folículos antrais. Antro significa cavidade. Então, tudo que é líquido no ultrassom, a gente vê escuro, a gente vê uma imagem preta ou cinza escuro. Então, a gente fala folículo antral, porque a gente dá para ver porque tem essa cavidade de líquido. Então, a gente infere que lá tenha um óvulo. Aí, a paciente chega e fala, doutor, olha, eu vou estudar fora, vou fazer um mestrado, eu não tenho ninguém para formar uma família, não quero formar uma família agora. Tá. O que a gente vai fazer? A gente pode congelar o óvulo, porque vai que ela tem esse desejo com 45 anos, ela acaba sendo doadora para ela mesma. Ela é a doadora no futuro para ela, dos óvulos dela, com a característica hereditária, genética, tudo dela, né? Então, a gente entra com medicação e essas medicações, elas vão agir nesses folículos antrais, porque eles têm receptor por hormônio. Os folículos pré-antrais não têm. Aí eles têm o receptor, aí depois de mais ou menos uns 14 dias em média, a gente aspira esse líquido folicular com ultrassom transvaginal, com sedação,
e ver quantos óvulos a gente consegue, que é em média 60%, tá? Então, aí a Pamela vai me perguntar, Débora, mas qual que é a idade melhor? Eu tô com 40 anos. Qual que é a idade melhor? Eu, Pamela, né? Tô falando por ela, porque ela já entregou a idade. Gente, a idade, 40 anos é uma idade boa? Não é, mas é a idade que a gente tem agora. A Pamela está com 40 anos agora, entendeu? Então, é melhor do que mais para frente, né? Ah, mas podia ter sido com 35? Podia, mas a gente não consegue voltar o tempo. Isso é uma coisa que ninguém consegue fazer. Então, vamos tentar agora. Vai ser tão bom quanto com 35 anos? Não, mas vai ser melhor do que nada, né? Então, veja só. A outra pergunta. Ah, tá. Quantos óvulos, que número mágico a gente precisa ter para eu conseguir um bebê? Ó, Perguntas que eu ia te fazer. não existe um número mágico, tá? Porque a medicina em geral, ela não é matemática, tá? A gente tem análises de estatísticas de estudos bons, para a gente propor para paciente. Então, a gente sempre pega a nota de corte de 35 anos, porque depois a reserva ovariana cai e a qualidade dos óvulos cai também, porque a gente foi programado para isso. E aí pode ter um pouco de viés nos estudos. Então, eu vou falar sempre baseado em 35 anos para menos. Então, se a gente pegar uma mulher com 34 anos e ela quiser congelar óvulos, os estudos mostram que, se a gente conseguir congelar 15 óvulos, ela tem 80% de taxa cumulativa para ter um filho. Não é 100%. Débora, isso é bem importante falar, porque eu vejo que muitas pacientes têm essa expectativa de que vai fazer uma FIV e que é 100% de certeza que vai dar certo, porque ela transferiu o embrião para dentro do útero e assim, eu vou engravidar. Então, e eu já ouvi, inclusive, de paciente falando assim, doutora, mas o médico não me falou que existia a possibilidade de não dar certo, né? Então, eu acho que a gente precisa, claro que, né, a FIV é o que hoje mais te dá a taxa de sucesso. Até, aliás, se você quiser falar o que é a FIV, né, e como é que é o tratamento do congelamento de óvulo, acho que é importante, é interessante para a paciente entender. Mas eu acho que precisa alinhar com o paciente também essa ideia de que nada é 100%, né? Infelizmente, assim, eu costumo Infelizmente. conversar bastante, né? Infelizmente, eu não queria nem que existisse infertilidade, né? Eu não queria que existisse. Ter essa especialidade, né? Eu adoro isso, mas eu não queria que as pessoas fossem férteis. E eu queria que mesmo aqueles que fossem, já que a gente não consegue isso, fosse 100%, mas não é. Não é aqui, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, não é no Japão, não é na Austrália, tá? Então, eu vou falar isso mesmo que você falou, mas só entrando um pouquinho nisso, se a gente tivesse nos Estados Unidos, isso é estatística de estudo, a gente precisaria fazer 4 FIVs para ter um bebê em casa, tá? Se a estatística europeia, que são vários países com várias particularidades, a gente teria que fazer 5 FIVs para ter um bebê em casa. Uau. Se a gente fosse para o Japão, que é muito mais restrito em relação à doação de óvulos, recepção, enfim, as mulheres procuram muito mais velhas, a gente precisa fazer 7 a 8 FIVs para ter um bebê em casa, né? Nos Estados Unidos tem o tipo código de ética médica deles, eles permitem transferir mais embriões do que no Brasil e na Europa, né? E depois a gente pode também conversar sobre isso. Mas então não é um problema da medicina brasileira. E aliás, a medicina brasileira é muito boa e a medicina reprodutiva é muito boa. Tem muita gente que vem de fora para cá, porque aqui também, além disso, o custo é reduzido, né? Então, enfim, então a gente pode falar também depois sobre isso. Mas voltando lá no congelamento de óvulos, então assim, toda a idade, nossa, eu tô com 38 anos. Não, vamos, porque é melhor do que o ano que vem. Eu tô com 40. Vamos, porque é melhor que o ano que vem. Então, vamos lá. Falando das porcentagens de taxa de sucesso de engravidar. O ser humano, a gente é um animal, né?
Então, a espécie do ser humano não é tão fértil quanto a gente acha, tá? Quanto alguns outros animais. Então, a mulher com menos de 35 anos, teoricamente, sem nenhum problema, ela nem um companheiro homem, né? Se for um companheiro mulher ou casal de homens, eles não vão conseguir engravidar espontaneamente. Também é outro assunto que eu gosto de falar bastante, a gente pode discutir hoje ou um outro dia. Um casal heterossexual, aparentemente normais, né, com menos de 35 anos, transando 2 a 3 vezes por semana, e essa regrinha é uma regra baseada em estudo e que a Organização Mundial da Saúde fala, né? Esse casal tem uma taxa cumulativa de 20% de engravidar por mês, tá? Sendo que no final de um ano, agora que a taxa cumulativa é 80%. Então, 20% desses casais não vão conseguir engravidar em um ano, e aí já está indicado procurar um especialista para ver o que está acontecendo, né? Mas pode ser que engravide nesse segundo ano, tá? Se a gente pega a mulher, qual o problema da mulher? O problema é a idade. A mulher entre 35 até 39, ela espera só 6 meses, tá? Por quê? Por conta da reserva ovariana. Então, tá tentando em 6 meses, aí a gente tem que investigar. A mulher com mais de 40 anos chegou na frente da gente, mais de 40, até uns 42. Débora, eu quero engravidar, então seja infértil. A gente já tem que investigar, a gente pode falar, volta daqui 6 meses. Não, a gente com ela. Agora. Ontem, entendeu? Então, essa mulher já é infértil, então a gente tem que cuidá-la com infértil, tá? E aí, 43, 44, mas é um outro planejamento que a gente propõe, mas também a gente teria que investigar se ela tiver esse desejo, né, de uso de óvulos prontos, né? Então, assim, primeiro, o ser humano não é tão fértil. A natureza nos dá uma taxa de 20% de chance por mês, a mulher sem problema, com menos de 35 anos, e o homem também sem problema. Tá. Precisei ir para a FIV com 30 anos. Qual que é a minha taxa? É 100%? Não, é 35%. Uau. Ou seja, a FIV, ela vai melhorar em 15% o que a natureza nos dá. Entendeu? Então, isso é bom, né? E claro, a mulher passou dos 35 anos, essa taxa cai, porque cai a qualidade do óvulo. Então, não é nem o número de óvulos, é a qualidade, né? Então, só para vocês entenderem essa dinâmica, e não falar, ai, nossa, o tratamento é caro, mas não dá certo, a chance é mínima. Tem milhões de bebês que só foram possíveis nascer no mundo todo pela fertilização in vitro. E assim, de casais que não iam conseguir gestar de qualquer forma, né? Então, a gente tem a Louise Brown, que ela nasceu em 1978, ela foi por fertilização in vitro, e até tem um filme muito legal no Netflix que fala essa trajetória, né? Eu me esqueci o nome, mas é muito emocionante, história de mulheres que persistiram apesar da adversidade, história de médico e de uma mulher que persistiram apesar de adversidade no meio médico, e com isso, eu fico até arrepiada de falar, e com isso mostrou que, puxa, a gente consegue fazer esses casais a se realizarem no ponto de vista de ter filhos próprios ou filhos gerados dentro do útero, né? Eu acho isso brilhante, porque eu falo muito isso para as pacientes, né? Muita gente fala, mas se eu não engravidei é porque Deus não quis que eu engravidasse. Eu falo, olha, se fosse dessa forma, a gente não tinha uma especialidade dentro da medicina para tratar essas mulheres, né? Então a gente tem hoje tanta técnica, né, tão avançada que tá a medicina reprodutiva, a gente, né, vamos lançar a mão, vamos usar, né? E é isso, dá possibilidades, né? Então, para mulheres, né, mais velhas ou para mulheres que têm de fato, né, uma endometriose ou uma infertilidade associada ali, acho que como eu trabalho muito com endometriose, eu vejo muita associação, né? Então, se a gente tem, por que não usar? Não acredite nessa teoria de que é porque Deus, eu não mereço ser mãe por conta de Deus, né? Eu vejo muito isso, né? E não crenças à parte, acredito que, né, cada um mantém a sua, mas eu acho que a gente tem tanta coisa boa aí para auxiliar essas mulheres, né, Débora?
É, a questão do que a pessoa acredita, tudo casal, às vezes é um pouco complexo, mas a gente pode expor a parte técnica, né? Eu já peguei casais, vieram aqui vários aqui assim no meu consultório e falam, não, doutora, eu vou ter que conversar com o pastor ou com o padre para ver o que ele acha. Não, tudo bem, eu não vou impor, ou também não vou falar, então nunca mais volta aqui se você não acatar Uhum. a minha opinião. Não, não, tá tudo bem, mas eu preciso expor para o casal, Perfeito. né, o que tem. E pode ser que um dia eles decidam, e pode ser que uma outra coisa, Pamela, é uma outra forma de ter filho, é adotar, que é uma forma muito boa para a sociedade. É que tem Exato. casal que não quer, Exato. tem outros pormenores, né? E outra, a adoção, inclusive, te exime dos riscos gestacionais, que tem risco na gravidez, né? Mas então, é uma forma boa também de você ser pai, ser mãe e ficar realizado, né? Mas então, aí em relação à questão da taxa de sucesso que a gente estava falando, poxa, é baixa e tal, a gente pode também, como com a idade da mulher vai reduzindo a qualidade do óvulo e aumentando o risco de formação de embriões com o número de cromossomos alterados, que a gente chama isso de aneuploidia, a gente tem um recurso também na medicina reprodutiva que é fazer biópsia Do desses embrião. embriões para ver se eles são euploides ou aneuploides. Então, uma mulher com menos de 35 anos, em termos gerais, e que a gente tira isso de muitos estudos científicos, a taxa de aneuploidia, por exemplo, a síndrome de Down, é em torno de 25%. Então, se essa mulher tiver 10 embriões, em média ela vai ter 7 embriões euploides e 3 embriões aneuploides, tá? Agora, isso vai aumentando assim, vertiginosamente com a idade da mulher. Se a gente tiver Principal uma mulher, marcador é a idade, né? o principal marcador é a idade. É a data de nascimento avançada, que eu falo que é o principal marcador. Então, se a gente pegar uma mulher entre 35 e 37 anos, o risco de aneuploidia vai para 35% e 37 para 39 vai em torno de 50%. Acima de 40 até 42, em média, é 75% de aneuploidia. E aí, às vezes, a mulher não tem tanto embrião. Esse é o problema. Eu ouvi você falando de 10 embriões, eu pensei aqui comigo, nossa, quem vê pensa que é tão fácil 10 embriões. Não, quem vê pensa que foi fácil. É. Mas então, mas assim, tem mulher que tem, mas a gente não pode falar, certeza. Não, não é, gente. É uma taxa baixa, mas a gente não pode ser pessimista. A A resposta é gente muito tem que boa, né? falar uma coisa que um colega meu fala, que é a fórmula da felicidade. É a expectativa menos a realidade. Entendeu? Porque é a fórmula, porque senão você fala, não, 100%. Claro que a paciente vai vir, a gente vai investir nela de tudo para dar certo, mas às vezes não dá. Então, por isso que as pacientes, muitas, principalmente com 37 anos para frente, vão ter que fazer alguns ciclos, porque uma hora a gente pega um embrião euploide, né? Então, isso, e a mulher acima de 43 anos tem 90% de taxa de aneuploidia. Então, fala, mas a minha avó teve um filho com 45 anos. Pois é, pode acontecer. Eu falo que pode acontecer da gente jogar na Mega Sena da virada e ganhar sozinho. Tem que jogar, né? Então, assim, não é impossível, mas vai ser difícil. E uma outra coisa, Pamela, assim, a gente chega paciente com mais de 43 anos, tem uma baixa reserva, 42, né? Então, a gente... Eu ia te perguntar se nessas pacientes você já usa uma abordagem diferente. Então, chegou com 42, vai, com 40, 41, como eu, né? Então já é uma paciente que você já propõe óvulo doado, ou como é que é a sua abordagem se você conversa com essas pacientes sobre tipo, vamos tentar um estímulo, mas a possibilidade é baixa. Eu acho que talvez seja sempre essa abordagem, né? Mas sempre alinhar. Tem que alinhar. Então, o que eu faço? Eu falo assim, olha, a gente pode ter filho de várias formas, a gente pode, Débora, eu fiquei sabendo disso, mas assim, realmente eu não sabia e não quero passar por isso, não quero mais ser mãe. Ótimo, não tem problema, tá? Mas ela tá sabendo.
A outra coisa é falar sobre adoção. Ó, adoção é bom, é difícil adotar, não tem risco gestacional, mas tem outros riscos. Quer adotar? Ótimo, é É o ótimo para a cenário, né? sociedade. Uhum. A outra coisa, por que, Pamela, ninguém quer usar a gameta doado? Ninguém no mundo quer usar a gameta doado, tá? Aí, então a gente tem que partir dessa premissa primeiro. Ah, tá. A forma mais rápida de você ter filho é usando gameta doado. Ou embrião doado que já está pronto. É a forma mais rápida. Mas o embrião doado, ele não vai ter característica genética nem do pai nem da mãe. Ou nem de duas mães ou nem de dois pais, tá? Então, o embrião doado é ótimo, está pronto. Tem muito embrião para ser doado. Então, já passou, porque a fertilização in vitro, eu vou explicar depois, ela é um funil. Começa com um monte de óvulo, ou alguns, a funilar para ter um outro embrião. Né? Então, a recepção de um embrião doado é algo mais rápido. Mas eu entendo. Aí, de repente, não, doutora, mas olha, eu tenho baixa reserva, mas o meu marido tem um sêmen normal, tudo bem. A gente pode esperar uma doadora. E no Brasil a gente não tem banco de óvulo. A gente usa óvulo a fresco, que por sinal o rendimento em termos de embrião, ele é muito melhor do que usar óvulo congelado. Os óvulos congelados, em geral, a gente pode ter uma perda de até 20%, pode degenerar, tá? Ah, mas então você está falando de congelamento social, aí se pode perder? Não, então, é melhor do que nada, né? Então, assim, quando congela óvulo, eu falo, gente, olha, a gente pode ter uma perda. Aproveitando essa tua frase, tem um número ideal? Então, por exemplo, sei lá, eu tô com 35 anos, a minha ideia é engravidar com 40 e eu queria já fazer esse processo de congelamento de óvulos, porque é o grande sonho da minha vida, mas eu não tenho nenhum parceiro. E aí eu quero fazer esse processo. Tem um número que você orienta e sugere para essa paciente? Tipo, então talvez seja interessante a gente fazer 2 ciclos pra gente tentar tal número. Tem alguma coisa assim que... Então, como eu falei agora há pouco, não tem um número mágico, né? Mas, com menos de 35 anos, se ela congelar 15 óvulos, ela tem em média 80% de chance de ter um recém-nascido. Tá? Agora, a gente precisa ter uma reserva boa para ter 15 óvulos. E lembrar que isso porque tem 25% só a chance de aneuploidia. Então, se ela tiver mais idade, ela vai ter que ter mais óvulos, porque ela vai ter mais risco de aneuploidia. Então, ela vai ter que fazer mais ciclos. Claro que tem paciente que tem uma reserva alta com 38, 39 anos, mas esses São embriões exceção, têm né? 50%, são exceção, mas ela tem 50% de chance de ter embrião aneuploide, né? Apesar Então, da assim, eu já reserva. tive paciente de 34 anos com todos os embriões aneuploides, já tive paciente de 40 anos com todos os embriões euploides, mas são exceções, né? Bom, Medicina não é então ciência assim, exata, né? Não tem como a não, gente... não tem. E às vezes o casal tem uma infertilidade sem aparente, e aí a gente vai ver, puxa, não forma embrião, ou forma embrião aneuploide, será que está aí o problema? E a gente não tem como investigar o gameta. Ah, Débora, você não consegue investigar o óvulo para ver se esse óvulo é bom? Não, a gente não tem, senão a gente destrói o óvulo. A gente tem como investigar o embrião, entendeu? Então, assim, resumindo, é bom congelar óvulo? É bom, desde que você... não, eu não tenho previsão para engravidar agora, então chama congelamento social. E uma coisa muito importante, mas é que a incidência é muito baixa e aqui no Brasil ainda fala, mas não fala tanto, mas não é só no Brasil. Em hospitais, assim, da França, de outros locais que eu já li bastante disso, a preservação, a oncofertilidade, né? Que a gente tem que pensar também nisso, porque é um problema, porque às vezes é um adolescente, às vezes é um adulto jovem que nem está pensando em filho, quer logo tratar um câncer, né? E na mulher, o câncer que mais incide é o câncer de mama e também câncer hematológico, que é a leucemia ou linfoma. E no homem também, mas o homem é muito mais fácil congelar gameta, porque congela através de masturbação, desde que tenha o sêmen normal, congela, então ele não precisa tomar remédio, não precisa nada, Muito e aí fácil. vai fazer a quimioterapia, né? Agora, claro que tem o problema dos meninos pré-púberes, né? A gente até pode congelar tecido, mas isso ainda está engatinhando, mas já não é experimental.
E a menina, a adolescente, é muito difícil, porque daí tem que ter o aval dos pais, e muitas vezes sim, sempre eles estão muito fragilizados, querendo entrar logo com o processo de Com a tratamento. doença, Mas né? é um grande problema, porque essas quimioterapias, a gente pode fazer com que essa pessoa evolua para uma insuficiência ovariana prematura, né? E aí não tem como remediar. E muitas vezes não acontece, mas muitas vezes acontece. Então, o ideal seria, pelo menos, explicar: olha, a gente sabe que é um problema triste e tal, mas existe isso, e isso lá na frente pode fazer diferença, né? Então, isso seria um papel importante do oncologista em falar, e a gente vê que aqui no Brasil é difícil. É difícil por tudo isso, por tudo, por estar querendo correr, então, com tratamento, mas acabou de sair um estudo que mostra, da Sociedade Americana, acho que de Oncologia, que mostra que mesmo aquelas pessoas que não vão fazer, tanto homem ou mulher, não vão preservar a fertilidade em termos oncológicos, se elas forem abordadas, elas ficam mais tranquilas, entendeu? Porque assim, o que eu falo também, Pamela, que é muito importante para as pacientes, por exemplo, com 36 anos que vem com gelóbio, 31, 40, olha, eu falo assim, olha, é um tratamento que tem custo emocional, custo financeiro. Alto. Não é tomar um copo de água com açúcar. O emocional é muito alto, né? Mas se você, Débora, eu quero ter filho com 45 anos, tá? Se você topar receber óvulo doado, tudo bem também. Então a gente não precisa nem perder tempo com isso. Eu sempre proponho também isso. Exato, eu falo muito isso para as minhas pacientes, sabe? Acho que hoje a gente vem. Eu não sei se podemos usar esse termo, mas esse planejamento de fertilidade, acho que é algo que eu venho aplicando assim na prática, e principalmente por conta da endometriose, dos endometriomas, acho que vem mudando muito a questão do endometrioma e o impacto na reserva ovariana. Mas eu venho falando muito com as pacientes que eu acho que a gente precisa pôr luz, sabe? Põe um olhar aí. Porque assim, a Pamela de 30, 35 nunca pensou em ser mãe. Mas a Pamela de 40, né, hoje pra mim é um desafio parar pra É um pensar. talvez, né? É um talvez, né? Exato, mas o talvez com uma reserva e um antimileriano baixíssimo, né? Então, assim, olha o desafio, né? Então, será que, poxa, aí eu fico pensando, né? Eu com 25 anos, 27 anos, fiquei num serviço de reprodução, poderia ter tido, né? Pelo menos essa orientação do colega, olha, será que não vale a pena? Então, assim, com certeza era melhor eu ter os meus óvulos de 27, 28 anos lá do que agora pensar com 40, ter lá, sei lá, 3 óvulos, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pelo menos trazer essa perspectiva, trazer esse olhar, e nós, né, que temos o conhecimento, e aí eu falo, né, eu sou adulta, eu mais do que ninguém sei o impacto da idade na reserva ovariana, e o que eu escolhi? Focar na minha carreira e focar na minha profissão. Então, né, como tudo na vida, né, não são só ônus e bônus, né, então a gente tem, né, não só coisas boas, tô bem profissionalmente, mas teve um grande impacto. E agora eu não posso querer falar assim, eu sou adulta, eu escolhi olhar pra minha profissão, né? Então, até outro dia uma colega médica falou pra mim assim, nossa, como você conseguiu, né, ter um consultório tão estruturado, né? Você tá tão bem e, nossa, é tão difícil. Ela tá terminando a residência de cirurgia, né? E aí eu escutando ela falando assim, e eu pensando dentro de mim assim, nossa, o custo é tão alto, Ela né? não sabe os tombos, né? O custo é tão alto, porque é isso, né? A É, gente. São escolhas, né? Eu acho que a gente são precisa trazer, escolhas. exato, trazer esse É, olhar para que a paciente possa ter uma escolha consciente, né? Ou pelo menos pôr uma sim. perspectiva e uma luz aí, né? Sim, a gente a gente não tem ainda como o homem engravidar ou como ter um útero, que nem Infelizmente. até saiu um filme agora, é interessantíssimo esse filme, né? Bem ficção de útero que é fora, são uns ovinhos, não sei se você viu esse filme, né? Depois eu posso mandar para você colocar aí na legenda do podcast os Fechou, filmes, né? É fechou. interessante. E as pessoas que engravidam natural falam: Nossa, você engravidou natural, você não foi fazer isso. Tipo, tá errado. Elas ficam até com vergonha da barriga, né? Enfim. Mas isso é ficção, mas é interessante como a pessoa pensou, né? Mas, veja só essa sua história. Olha a minha história. Eu formei em 99, acabei a residência em 2003 e fiz reprodução
Fiz também endometriose, especialização em cirurgia de endometriose, etc. Aí, eu tinha medo de ser infértil. E a principal coisa que eu queria era ter filho. Olha só. Era a principal coisa. Aí eu ficava assim, gente, eu tinha muita cólica e muito fluxo, e não tinha nem ainda estudo falando que o Mirena era bom para cólica, o Mirena estava chegando no Brasil. Olha isso. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Enfim, eu tinha um namorado, que é meu marido, eu assim, olha, a gente vai ter que ter filho, porque eu acho que eu tenho endometriose, eu tenho muita cólica, mas muita. E aí a gente vai ter que ter filho. Ele falou, não, quero ter só com 35 anos. Eu falei, então você vai ter que ter com outra pessoa, né? Enfim, mas ele topou, então, a ideia, né? Minha filha está com 21 anos, eu tenho 50, 22 ela tem. E aí eu saí da residência grávida. Uau! Tá? Mas que desafio, né? Desafio, porque todo mundo falava, nossa, que loucura. Aí eu cheguei aqui em Bragança Paulista, que eu moro aqui em Bragança Paulista, e não tinha como fazer reprodução, não tinha para mulher reprodução ainda, né? Era muito masculino ainda esse ambiente, né? O ambiente, e eu tinha que ganhar dinheiro. Meu marido fazia residência de hemodinâmica, ele não ganhava na residência, aí eu tive que dar plantão de obstetrícia, tudo e mais um pouco. a trabalhar, né? Eu gostava de plantão, grávida, mas não era esse meu objetivo, assim, de só fazer obstetrícia. E aí nasceu minha filha, daí eu falei, tudo bem, acho que eu vou continuar nessa vida, porque eu escolhi. Mas eu escolhi, tipo, eu não tinha como congelar nada, eu queria ser mãe. Aí, depois de 2 anos, engravidei do meu filho, eu falei, já tô na chuva, já tô, assim, vou... Bora, outro, né? Vai dar certo. Aí, vai dar certo, mas, assim, foi muito difícil, porque eu não conseguia... Aí que eu comprei meu aparelho para cirurgia por vídeo, aí eu comecei a fazer, porque não tinha, o hospital não tinha até então, e eu era a única mulher que fazia isso na época, e pelo menos cirurgia por vídeo eu fazia, né? Daí eu já estava feliz, fazia de endometriose, mas não é a cirurgia que a gente sabe hoje, multidisciplinar, fazia esteroscopia e tal, e voltei a tentar fazer reprodução, não tinha acesso, Olha que loucura. Daí, eu falei, puxa, será? Eu falei, não, mas eu quis ter filho e eu ainda bem que eu tive filho. Enfim, acontece que em 2011 eu voltei a fazer reprodução porque começou a vir, assim, internet, rede social, começou a ser um canal mais aberto. Aí eu comecei a fazer e em 2016 meus amigos inauguraram a clínica que eu sou parceira, que é uma clínica que tem um pouco mais de baixo custo, justamente, que a minha filosofia é dar acesso a mais mulheres, né? E aí eu voltei a fazer a todo vapor, porque por conta do acesso financeiro também, porque a clínica de São Paulo é ótima, mas era muito cara, né? Mas eu já estava felizinha de fazer. E assim foi. E olha só, que bom que eu quis ter filho com 28 anos e 31, porque a minha menopausa chegou com 41. Justamente isso, eu ia falar, eu lembro de... Me corrija se eu estiver errado e se tudo bem por você também falar sobre isso. Tudo mas bem. Eu lembro... Eu falo para todas as pacientes. Exato, eu lembro da gente conversar e você me falar, nossa, eu tive uma falência ovariana prematura e o quão, né, então que incrível você ter tido. Imagina o quão desafiador foi, mas que bom, né? Então, hoje, eu até falo pro meu marido, eu falei, olha, se a gente tivesse tentado com 35, eu ia ter uma reserva baixa e a gente não ia conseguir nada, né? E assim, a minha mãe entrou na menopausa com 55. Parece que segue esse padrão, né? Mas eu não tirei o ovário, não fiz cirurgia no ovário, não fiz quimioterapia. Então, assim, por quê? Não sei, né? Então, é justamente isso. A gente não sabe como vai ser nosso futuro, né? Eu falo, eu sou não que é para sair tendo filho antes, sem programar. Não tem regra, né? Eu programei, eu tive um sofrimento, assim, de divisão. Eu deixei de fazer a minha parte que eu queria de reprodução, ir atrás, ficar em outro país, tudo, porque eu falei, não, mas antes disso eu quero ser mãe. Foi a minha escolha, né? E agora, hoje eu tenho 50 anos, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu me propus a fazer em 2000 né? Dá para fazer depois, né? Tá tudo bem, dá para fazer depois também, né? Então, e outra coisa, eu pego muita paciente, às vezes que vem com a minha idade, 48, 50 anos, Débora, eu quero ser mãe. Então,
Muitos até, às vezes, colegas falam, nossa, a pessoa com 50 anos quer ser mãe, como assim? Gente, às vezes foi a época da vida que ela teve oportunidade de pensar em ser mãe, de estar com algum companheiro ou Isso é companheira importantíssimo, que né? faça o sentido que ela queira montar uma família, né? Então, assim, primeiro, não é a gente que vai criar, não é a gente que teve o passado dela, não é a gente que vai ter o Cada um futuro tem a sua dela, história, não. né? Não, cada um tem. Então, assim, se a sua, não, agora com 45 anos eu tive vontade, não tenho óvulo congelado. Então, a gente tem que partir para o óvulo doado. E vamos falar um pouquinho do óvulo doado, depois a gente fala de como é feita a FIV aí que você falou. Só estou vendo a hora aqui. Mas, E aliás, eu tenho mais coisa até pra falar depois. o óvulo doado é assim. No Brasil, a gente pode, segundo o Conselho, resoluções do Conselho Federal de Medicina, a gente pode ter duas formas de ter óvulo doado. Ou um óvulo de uma pessoa desconhecida, tá? E essa pessoa desconhecida, ela tem que ter menos de 37 anos, tá? E ela vai ter, em cada clínica, eles vão ter um setor de doação de gametas, que eles vão fazer um pareamento com as características físicas da paciente e da doadora. Só que elas não podem se conhecer. Então, recebi um óvulo doado, tenho um filho com óvulo doado. A doadora não vai bater na sua porta, falar, olha, me dá que o filho é meu. E nem você vai poder falar, toma que o filho é seu. Não. A partir do momento que você foi a receptora de um óvulo doado, a pessoa precisa querer doar, porque tem gente que tem uma alta reserva e não quer doar. Aí não doa, tá? Então, primeiro, a pessoa, em geral, são pessoas que estão em reprodução assistida, menos de 37 anos, e têm uma alta reserva e desejam doar os óvulos ou o excedente dos óvulos. Aí a equipe de doação do setor, ela faz um pareamento. Puxa, olha, a pessoa é alta, tem 1,65, tem olho castanho, cabelo liso, tal. Aí ela manda, a clínica que eu trabalho é assim, ela vai mandar uma ficha sem foto, porque não pode conhecer. Inclusive, Pamela, sem foto de criança. Tem muita clínica que disponibiliza. Pelo Código de Ética Médica, a gente não poderia fazer, do Brasil. Aí a gente tem que imaginar, inclusive eu tenho que imaginar como é essa doadora. Daí vem tipo de sangue, se tem alguma doença na família, porque tem algumas doenças que a pessoa também não pode doar. Aí o casal vai falar, nossa, realmente eu fiz a imagem na minha cabeça, eu acho que É a esse pessoa. óvulo parece comigo ou não. Não, olha, não tem nada a ver isso, eu quero outro. Tudo bem, passa, às vezes outra receptora, a gente tem uma fila gigantesca de receptor, né? No país e no mundo. Que legal. Por isso que as taxas de FIV são mais baixas, exatamente porque a população maior são mulheres de mais de 38 anos, né? Então, isso também é feito com sêmen, mas o sêmen a gente tem banco, que é muito mais fácil congelar sêmen. A gente também pode ter o recurso de importar óvulo. Tem banco de óvulo na Argentina, tem banco de óvulo nos Estados Unidos, que a gente usa bastante, e tinha na Ucrânia, mas por conta da guerra, a gente não consegue mais fazer essas parcerias. Aí, o problema do óvulo congelado é que a gente pode ter uma perda de 20% e ele é muito caro, né? Então, Então, aquela paciente que chegou, Débora, eu tô com 44 anos, olha, melhor é óvulo doado. Não, não quero. Tá bom, a gente até pode ir para um ciclo de FIV. E às vezes esse ciclo de FIV, ela quer muito, até para ela conseguir entender que ela realmente não tem ou que não formou o embrião Que é importante, né? euploide. Às vezes é importante, Em né? muitas mulheres é importante, mas acima de 45 anos eu falo, gente, não vai ser dinheiro jogado fora. E é. Pensa um pouquinho mais, e é caro. Agora, tem paciente que isso é provatório para ela. Fala, não, doutor, eu entendi. Agora eu entendi. E tá tudo bem também. Às vezes, para a cabeça dela, vai ser melhor Precisa, até né? para aceitação Ela de um óvulo precisa. doado. E, bom, e tem casal que quer embrião doado. O embrião doado é muito mais fácil, como eu já falei. Aí, vamos lá. Como que funciona a fertilização in vitro? Débora, só Pode antes de falar. você seguir, eu acho também importante pontuar, né? Porque muitas pacientes têm essa preocupação de, mas eu vou pegar um óvulo que não é meu. E aí eu tava outro dia conversando com uma colega
que eu encontro bastante em Campinas quando eu vou para cirurgias, que trabalha com reprodução, e ela estava falando que que eu falei assim, não sei ainda, né, como eu penso sobre isso e tal. E aí ela falou muito da epigenética, né, que hoje a literatura mostra do quanto que o ambiente, na verdade, que essas mães estão inseridas, que essas crianças, né, vão nascer, é muito mais definidor do que a própria genética, né, que é o que a gente chama de epigenética. Então eu achei interessantíssimo, porque eu acho que, na verdade, quanto mais a gente estuda sobre epigenética, a gente vê o papel dela em tudo na nossa vida, né? Então a genética, ela tem sim ali o seu papel, mas na verdade o local que a gente está inserido e como a gente vai crescer e como a gente vai se desenvolver é muito mais definidor hoje, né? Então, realmente, mas se a gente tiver um óvulo doado ou um sêmen doado, a característica genética é do doador. Só que é um doador muito parecido com a pessoa Exato. receptora. Aí vem a epigenética, que é esse ambiente. Então, assim, eu acho super válido a gente adotar uma criança que está para adoção, tudo. Mas o que eu falo para as pacientes que querem adotar um embrião, ou adotar um óvulo, ou adotar um sêmen, elas vão colocar, vai ser uma criança que sempre foi querida. E a mãe gestante vai fazer de tudo para essa gestação ser super assim, ser perfeita. Não, se é esse termo que eu posso, Né? Entendi, entre super. aspas, né? Contra a adoção, pelo contrário, eu falo com todas as pacientes. Mas em geral foi aquela gravidez que foi judiada. É que muitas mulheres têm né? o sonho também de gestar, de né? parir, Exato. de gestar, de parir, muitas mulheres, né? E assim, então tem isso, eu converso bastante, daí tem a parte aí da epigenética, não vai mudar a característica genética, mas tem uma parte que tem se falado muito, inclusive a epigenética do homem que vai ser pai, se ele tiver obesidade, pode interferir até na criança. Então, falando de epigenética, tem a parte ruim também. Também, né? Também. Então, a gente sabe que tem alguns fatores epigenéticos, por exemplo, no homem com obesidade, que pode impactar na prole, né? Na prole que são os filhos, né? Então, assim, vamos lá. Um casal precisou fazer fertilização, né? Que a fertilização... Antes disso, a gente tem dois modos de técnicas de reprodução. A gente tem as de baixa complexidade e as de alta complexidade. As de baixa complexidade, a gente tem que ter uma trompa boa, a mulher tem que estar ovulando, a gente tem que fazer ela ovular, e tem que, no máximo, ser uma endometriose leve e tem que ter um parâmetro seminal, um espermograma dentro do normal, né? E assim, a chance de um coito programado, que é uma relação sexual programada em casa, com a taxa de sucesso dela transar em casa espontaneamente, ou a inseminação a gente pode usar um ciclo ovulatório normal, ou a gente pode estimular aquela paciente anovulatora para estar ovulando um ou dois óvulos. Naquele momento, a gente faz um processamento seminal de um sêmen normal e coloca dentro do útero, ou seja, todos esses, o óvulo vai encontrar com o espermatozoide naturalmente na trompa da mulher. A taxa de sucesso no mundo todo é semelhante. Inseminação, gravidez, coito programado, que é relação sexual programada, ou transar em casa, tá? Só que cada um tem um custo diferente, né? A gente usa muito os pacientes que estão no ambiente mais leigo, eles não precisam ser especialistas nisso, a inseminação é usada erradamente para falar que é fertilização. É que nem a gente fala Danone e iogurte. Danone é a marca. Iogurte é o iogurte mesmo, né? Então, assim, inseminação não é fertilização. Que é o que o povo acha, né? Aí, que é o povo acha, Aí, então, isso são técnicas de baixa complexidade, tem algumas pequenas indicações. Débora, você faz fácil, mas bem seletivo, porque a taxa, eles já estão fazendo a mesma taxa que é transar em casa, né? Então, isso é no mundo inteiro que tem se feito bem menos essas técnicas. Agora, a fertilização é uma técnica de alta complexidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estimular a paciente. Os casais perguntam muito, doutora, mas quanto tempo? Dura 3, 6 meses? Não. Em média, assim, a paciente menstruou, a gente começa o estímulo ovariano, depois de 12 a 14 dias faz a coleta de óvulo,
coloca o espermatozoide junto, depois de 5 a 7 dias a gente vê se tem blastocisto e no outro mês a gente congela, a gente programa a transferência, né? Então, assim, é um mês de tratamento para um e um mês para transferir, tá? Claro, se tiver embrião, se quiser fazer biópsia, o embrião for euplóide, se Situações e tiver assim, situações, tudo, né? se tiver tudo liso, tudo assim, num cenário perfeito, né? Aí, a gente sempre precisa fazer o estímulo ovariano, a gente pode pegar em ciclo natural, por exemplo, principalmente mulher com baixa reserva. Até as pacientes falam, ah, doutora, eu tenho baixa reserva, se eu tomar muito hormônio, eu vou ter muito óvulo? Não. E eu costumo comparar que nem se a gente fizer um jantar para 200 pessoas e forem só 4, vai sobrar comida. 4 pessoas não conseguem comer para 200. É a mesma coisa, se a gente tiver uma baixa população de óvulo no ovário e a gente der muito hormônio, a paciente vai gastar mais, não precisa, tá? Então, essas são algumas particularidades que a gente tem para fazer em paciente de baixa reserva ou baixa respondedor. Aí, teve o óvulo, a gente pode fazer 2 formas diferentes, a FIV clássica ou a ICSI. A FIV clássica, a gente tem algumas indicações. A gente tem que ter um número de espermatozoides móveis no ejaculado no dia da coleta para poder colocar em cima do óvulo aspirado e ele fertilizar por seleção natural, tá? Agora, a técnica da ICSI é a fertilização também, é quando tem uma falha de fertilização na fertilização clássica ou um fator masculino grave. Então, a embriologista pega um espermatozoide e injeta dentro do óvulo. Ô, Débora, e tem alguma forma que vocês utilizam, tem algo, na verdade, que você pode fazer para tentar ter uma melhor resposta ovariana? Então, tipo assim, eu tenho um antimuleriano baixo. Aliás, antes disso, como que a gente sabe, como é feita a avaliação da reserva ovariana? Isso. A reserva ovariana, ela é feita assim. Primeiro, uma coisa que tem se, como o antimileriano ficou acessível ao plano de saúde, ficou mais barato, muita gente tem feito como faz um hemograma, uma glicemia. E aí vem aquele pânico, meu Deus, está baixo. Pois é, uma pessoa com antimileriano baixo não significa que ela é infértil. A gente tem que dosar ele dentro de um cenário de infertilidade. Eu pego bastante paciente assim, principalmente médica, né, que se pede, deixa eu ver, não estou namorando, tal. Então, o antimileriano, ele pode dar um falso resultado baixo, às vezes dependendo do kit também, eu vejo, deu baixo, mas faz a outra forma que eu vou falar de avaliação de reserva ovariana e tá normal, falou, gente, então às vezes é o kit que foi feito o exame, né? Mas a paciente que está em uso de anticoncepcional que bloqueia a hipófise, então é o anticoncepcional combinado, o anticoncepcional de progesterona e o implanon, o Mirena não bloqueia, bloqueia só em 10 a 20% a ovulação. Aí o antimileriano vai vir baixo, tá? Então, e às vezes está um falso baixo, tá? Então, o ideal é fazer antimileriano quem quer engravidar. Naquele momento, não, eu quero engravidar um dia, vamos dosar para ver se eu preciso fazer uma FIV. Não. Então, assim, se você fez, provavelmente você não fez aleatoriamente, você não vai querer engravidar agora. E se você tiver entre 30 e 35 anos, então, vamos congelar, né? Vamos congelar, então é melhor. Aí a gente pede para ficar, e se por acaso ela fez, a gente fala, vamos ficar um pouquinho sem a pílula para a gente fazer. Débora, continua a dar baixo. Pois é, não significa que essa pessoa é infértil, mas ela tem que estar atenta. Talvez né? um sinal de alerta, porque ela né? é um sinal de alerta assim, olha, pode ser que você tenha uma reserva ovariana baixa mesmo, então não postergue muito, tal. Então, isso é uma coisa. A outra forma que a gente tem como fazer a análise da reserva ovariana é através da ultrassonografia com contagem de folículos antrais, né? A gente pode fazer na primeira fase do ciclo, mas ela muda muito pouco se a gente fizer na segunda fase do ciclo. E se a pessoa estiver usando uma pílula que vai bloquear a Também ovulação, impacta. ele pode impactar isso, né? Então, eu gosto muito de fazer a contagem de folículos antrais. O hormônio antimileriano eu peço também para a paciente ter um cenário uma perspectiva de quantos óvulos ela vai poder ter, porque daí a gente ajusta a expectativa dela na realidade dela naquele momento.
Fazer, inclusive, no mesmo ciclo, né? No mesmo ciclo que eu fizer o antimuleriano, fazer essa contagem folicular até para ver se tá compatível, né? Ela é vou ser sincera, às vezes a paciente chegou no consultório e faz uns 3, 4 meses. Eu não fico repetindo, não fico repetindo. O Se que eu ela já tem, repito né? é se Mesmo ela porque já às vezes. tem. E às vezes a gente está com kit que não tá tão legal, não tá batendo com o ultrassom da contagem, sabe? De folículos, né? Então, eu costumo fazer daí a contagem de folículos para a gente ver como que tá, inclusive para dar essa expectativa e para planejar qual que vai ser o protocolo a ser utilizado para essa paciente, né? Perfeito. Isso. Não, e eu queria saber se tem algo que você faz, por exemplo, fiz lá um antimuleriano, ela tem um antimuleriano baixo, uma baixa contagem folicular. Tem alguma estratégia de suplementação ou algum, não sei, algo que vocês fazem aí que pode ser que ajude a melhorar essa resposta? Existe? Uhum. Não existe. A gente até dá. Assim, hoje em dia a gente vê bastante gente prescrevendo um monte de suplemento injetável, mas em nenhuma diretriz da Sociedade Americana de Reprodução e da Sociedade Europeia de Reprodução, que são assim os dois norteadores para a gente, em nenhuma diretriz fala que tem benefício. E o que está provado? A suplementação com ácido fólico, 400 microgramas, pré-concepcional, tanto quem é infértil quanto quem não é, vai evitar defeitos de fechamento do tubo neural, que é uma malformação evitável, né? Só que o tubo neural, eu falo para todas, ele fecha antes de atrasar a menstruação, ou seja, você tem que estar em vigência dele, né? E aí tem a diretriz agora do ESHRE, que é a Sociedade Europeia, que acaba publicando mais diretrizes do que a americana, sobre perdas de repetição, perdas gestacionais de repetição, que é um assunto que eu pego também, uma infertilidade secundária, e eu gosto muito desse assunto. E aí, a grande questão, nesses casos, parece que a suplementação de vitamina D numa dose normal, deixando ela em torno de 30, não precisa ser nível tóxico, porque eu pego muita gente com nível tóxico de vitamina D, parece que ela pode ajudar nisso. Ou a suplementação de 4.000 unidades de vitamina D por dia, enquanto estiver lá tentando engravidar, né? Mas não dá para falar, tomei vitamina D, é por isso. Não, não dá. Inclusive para homens, que hoje a gente não sabe, Pamela, mas que é uma coisa muito interessante que eu queria falar para você. E para você e para todo mundo que está ouvindo, né? Não é só a reserva ovariana da mulher, a reserva Importa, assim, né? não é só um problema da mulher com a diminuição da reserva, porque ela quis entrar no mercado de trabalho e ter filho com mais idade. A gente sabe que os parâmetros seminais têm mudado do homem de todos os continentes, tá? Então, tem estudos que mostram, estudos em revista boa, que depois da Segunda Guerra a gente tem um parâmetro, depois fizeram um estudo no anos 2012, mais ou menos, outro parâmetro com diminuição, homens férteis, tá? Com diminuição dessa contagem. E agora, antes da pandemia, foi publicado um estudo que caiu a concentração de sêmen por ml no homem no planeta, né? A gente não sabe se isso é um evento biológico da espécie humana ou se foi por muitas infecções virais. Por exemplo, a gente sabe que o Covid afeta, agora que a gente sabe, né? Afeta momentaneamente, durante a infecção, a contagem seminal. Então, a gente até fala, olha, não agora mais pelo Covid, mas a gente pode esperar uns 2, 3 meses. Então, a gente não sabe se são essas infecções virais que está deixando. Além disso, a gente tem na população mundial em torno de 51% de homens que têm sobrepeso para cima. E a gente, na nossa gordura periférica, que é a gordurinha mesmo, a gente, homem e mulher, a gente transforma hormônio. Então, a gente transforma a testosterona em estrogênio. Então, hoje em dia, a gente tem relatado, tem uma síndrome que chama MASH, que é uma testosterona baixa nesses homens com sobrepeso e obesidade. E aí, erroneamente, as pessoas estão prescrevendo anabolizante,
que daí detona mais a contagem de espermatozoide. E muito, Então, né? o uso exógeno de anabolizante está promovendo maior infertilidade. Isso está sendo assim uma epidemia. Então, hoje em dia, eu pego tanto fator feminino de baixa reserva quanto fator masculino. É assim, está sendo altamente frequente. Altamente frequente, tipo 90%. E aí, o que acontece? Esse cara tá com sobrepeso, obesidade, foi lá, alguém dosou a testosterona, ele tá baixa, deram anabolizante, piorou tudo, né? E não foi Agora, conversado, né? e não foi conversado. Agora, e às vezes tem gente que tá tomando anabolizante via oral e acha que é suplemento, entendeu? Aí, qual que é uma coisa boa? Uma coisa boa é que essa MASH, que é essa síndrome relacionada à baixa da testosterona com obesidade masculina, a gente reverte em 6 meses com dieta, exercício. A dieta e o exercício vão ajudar a melhorar a massa magra. E com isso a gente vai, assim, testosterona de 160, 200, vai para 500, 600, 800, 1000, né? E melhora bastante, porque a gente também tem impacto seminal, né? Então, isso é super importante falar, Sim, porque a perfeito, muito bem gente pontuado. vê bastante, né? Perfeito, muito bem pontuado. Que é isso, né? Acho que a gente está caminhando para o fim, acho que falamos bastante, trouxemos sobre a reserva. Eu queria te contar uma coisa que eu acho que eu já te contei, mas vou contar aqui para o pessoal também, para saber, mas que você foi uma das grandes responsáveis, eu tenho um carinho enorme por você, porque você foi uma das grandes responsáveis por eu fazer a área que eu faço hoje. Eu lembro, a Débora não foi minha professora, mas eu encontrava muito a Débora quando eu fazia plantão na Santa Casa de Bragança. A Débora atua em Bragança, né? Eu tô em Atibaia. Então a gente, nessa época, eu trabalhava muito em Bragança, então eu encontrava, a gente trocava o plantão, né? A Débora fazia 24 e me passava o plantão. E aí a gente sempre conversava e a gente ficava... Eu falava, gente, ela não quer ir embora. Ela ficava ali conversando comigo um tempão. E, na verdade, eu nasci, né, com o Jairo, né? O pai da Débora fez o parto, o meu parto de quando eu nasci, né? Então, já tinha um carinho, né? Tinha muita troca. E aí a gente ficava ali trocando no plantão e ela falando. E aí você me deu um livro de esteroscopia, um livro de laparoscopia que eu tenho lá guardadinho. Então, são mais antigos, mas estão lá guardados. E você foi uma das grandes responsáveis por eu estar hoje na cirurgia minimamente invasiva, na endometriose. Então, lembro muito disso, lembro muito das nossas trocas. Agradeço muito, assim, por tudo, porque você teve um papel muito importante. Então, às vezes a gente acha que, né, tem que ser o professor, tem que... E, na verdade, não. Eu acho que tudo que a gente tinha ali, né, quantas vezes... E eu achava interessante, eu falava assim, engraçado, né, que ela faz essa área... E quantos colegas que a gente vê, né, Débora, que ficam numa competição louca, né? E a gente na mesma cidade, né? Hoje não tô mais em Bragança, mas corri o risco de estar na mesma cidade. E eu até ficava bem impressionada, falava, nossa, e ela me incentiva tanto, né, para que eu faça essa área, para que eu faça a cirurgia, para que eu faça a esteroscopia. Eu lembro de você falar, se precisar do material, eu tenho, eu posso te emprestar. Eu lembro de eu ir conversar com você no consultório. Então, assim, nossa, te agradeço muito, tenho um carinho gigante por você. Você teve um papel muito importante, né, por eu estar onde eu estou, por eu, né, ter seguido muito da minha carreira. Então, obrigada, 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 obrigada por tudo. Obrigada Que pela troca bom. de hoje, por ter disponibilizado, É, por ser sempre assim tão... Não, Pamela, vamos lá! Sempre tão é, proativa e tão maravilhosa. é. Agradeço, né? Eu sou assim, eu lembro disso, eu lembro que eu acho super válido fazer plantão de obstetrícia, é bom, ainda bem que tem plantonista, né? Mas às vezes a gente não se sustenta isso para o resto da vida, porque é muito desgastante. A gente vai ficando mais maduro, para não falar mais velho, a gente não tem tanto o mesmo pique de quando a gente acaba a residência. E se a gente conseguir, é super importante ter profissionais que atuam nessas áreas mais básicas, mas se a gente consegue se diferenciar, é muito diferente. Então, realmente, eu lembro que eu falei, não, ó, não que os outros não sejam bons, mas você é boa para ficar só fazendo isso. Não, vamos lá. E aí eu até sou a chata que antes eu dava livro, hoje eu mando artigo científico. Então, eu tenho vários grupos que eu mando artigo científico, não, ó, pode estudar isso é importante, esse aqui você vai usar. Ontem mesmo, eu mandei para uma colega que dá plantão uma diretriz de gravidez ectópica.
Aí eu falo assim, ó, sou louca mesmo, louca do artigo. E agora, inclusive, tem o chat GPT, eu falo, não, pera, deixa eu pedir me selecionar tudo que tem de bom desse artigo, aí eu já mando, porque a pessoa não vai ler. Eu leio o artigo, resumo. Ainda manda o resumido. Mando resumido, porque assim a pessoa vai ler, né? Então, mas eu adoro isso em relação à parte de concorrência, eu nunca vi isso, porque Tem a espaço para população é todo mundo. gigantesca, tem espaço para todo mundo, ainda bem que eu não atendo todo mundo, senão provavelmente eu ia estar internada hoje, se eu Louca! atendesse todo mundo, né? Eu já ia nem estar mais na Terra aqui. Então, eu acho que assim, esse é o nosso maior legado. A gente tem que ter a colaboração de todo mundo e tentar ver o outro crescer também, porque a gente não segura nada só para a gente, para todo. E ensinar as pacientes. Eu acho que isso é importantíssimo, porque hoje tem muita rede social que fala besteira. Eu adoro, mas às vezes tem Muita coisa, né? muita Filtrar um coisa que pouco, não é né? legal. Uhum. Tem que filtrar e às vezes a gente consegue dar esse norte. Tá bom? Isso, é isso. Adorei o convite. Ah, obrigada. Você é muito especial, Um obrigada, viu? beijo. Bom sábado aí Até. pra vocês, bom final de semana com a família. Obrigada. E daí para a audiência que vai escutar a gente em qualquer plataforma de áudio. É isso, obrigada, Um lindona. beijo. Tchau, até. Beijo, obrigada.